sociedade tem como centro o personagem do senhor de engenho. Aqui o padre Antonil fala sobre quem deve ser esse senhor de engenho, que características e que valores ele deve reunir, logo na abertura do seu livro, né? Ele diz aqui que do cabedal que há de ter o senhor de um engenho real, ou seja, o que ele tem que possuir, o que ele tem que reunir. O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser, homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho quanto proporcionadamente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. O que ele está querendo dizer aqui é que ser senhor de engenho no Brasil era uma espécie de pertencer a uma nobreza. É um título, e é um título que traz poder, porque traz o ser servido, ter pessoas o servindo, né? Os escravos e etc. Então é algo que muitos aspiram, mas que poucos conseguem. Muitos desejam, mas poucos conseguem, porque não era fácil administrar esses engenhos e os engenhos reais. Esses engenhos, boa parte deles não era lucrativo, né? Esses senhores de engenho, apesar de serem homens poderosos, não eram necessariamente homens ricos. Inclusive havia uma diferenciação entre os senhores, né? Havia aqueles senhores que não possuíam engenhos, eram os lavradores. E mesmo os senhores de engenho, eles eram muito poderosos, porém não eram tão ricos, assim como a nobreza europeia, né? Nesse momento, principalmente, em que a burguesia ia se tornando a classe economicamente dominante. O engenho era o lugar do poder, portanto. Era uma amostra daquela sociedade patriarcal, né, e do poder político desse senhor. O engenho ele simbolizava esse poder. Os senhores de engenho eram os homens bons que administravam a Câmara Municipal, por exemplo, né, por serem senhores de engenho, por manterem os engenhos. Então, mesmo que os engenhos dessem prejuízo, esses senhores não abandonavam seus engenhos, porque eram os engenhos que lhes davam status. A venda do açúcar, né, pagava tantos impostos que não era tão lucrativo assim. A maior parte da riqueza estava nos escravos. Vender escravos era muito lucrativo. Os escravos estavam ali entre os bens dos engenhos, né, dos inventários desses senhores de engenho. E assim se constitui um poder patriarcal na figura desse senhor de engenho. O que quer dizer com patriarcal? Esse senhor de engenho é aquele que vai exercer um rígido controle também não só sobre os seus escravos, sobre os seus trabalhadores livres pobres, né, mas também os seus próprios filhos, né? Os filhos e a casa são propriedade desse senhor também. Os filhos homens, que eram os seus sucessores e deveriam seguir o seu exemplo, na maneira como conduzir os escravos, na maneira como conduzir o engenho, na maneira como lidar com os feitores, eles não podiam também viver o tempo inteiro no engenho, no ambiente rural, para não se tornarem ignorantes. Deveriam viver também nas cidades, para conhecer os negócios, né? Porém, não podiam passar tempo demais também na cidade, a ponto de não querer se importar com as coisas do campo, né? E não se entregar aos luxos da cidade, né? Gastar demais o patrimônio da família, adquirir vícios, doenças. Então havia um rígido controle sobre os passos, né, desses meninos de engenho, que seriam os futuros senhores de engenho. Mas o controle maior era sobre as mulheres, né? As mulheres, tanto as esposas quanto as filhas desses senhores de engenho. A relação com as mulheres era sempre uma relação de desconfiança. Era sempre a mãe que era culpada de enviar dinheiro escondido para o filho na cidade. O padre Antonil, no seu manual, aconselha que os senhores de engenho nunca deixem documentos do engenho e da fazenda, como escrituras, cartas de doação e etc., em lugares que as mulheres pudessem acessar, né? Sempre havia uma desconfiança de traição, enfim, era sempre essa relação de controle, né, do homem sobre as mulheres como suas propriedades. E as filhas, a preocupação com as filhas era a preocupação com o casamento e com o dote para esse casamento. Ou seja, era preciso formar algum capital, algo para que ela conseguisse ter um bom casamento, né, em troca desse dote, né? Uma tradição que remonta lá
aos tempos do feudalismo europeu. Então é isso que nós chamamos de sociedade patriarcal, assentada no trabalho escravo, né, e tendo a figura desse senhor de engenho como figura central. Além do senhor de engenho, que compõe essa nobreza da terra, havia, e é importante destacar isso, diferenciação também entre os trabalhadores livres, né? Não só entre trabalhadores livres e escravos, onde também havia diferenciação, mas entre os próprios trabalhadores livres, né? Havia os trabalhadores especializados no engenho, em alguns casos esses trabalhadores poderiam ser escravos também, né? Há casos de engenho, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que o mestre de açúcar era escravo, né? Muito valioso, mas era escravo. E isso acontecia também com os demais trabalhadores especializados. Mas havia os feitores, que nunca eram escravos, né? Os cirurgiões, por exemplo, que eram, como eram chamados, os médicos da colônia, né? Que eram médicos que não tinham formação em medicina, eram médicos práticos, né? Curandeiros, enfim. Enfermeiros, que ajudavam também a cuidar dos escravos feridos nos castigos, né? Pedreiros, carpinteiros, capelães que cuidavam então da capela, que não necessariamente eram padres, né? Havia então uma classe de pessoas livres e pobres, né, que compunham também esse ambiente e que absorviam os valores dessa cultura escravista. Veja o feitor, né? O feitor era livre, porém era pobre, né? Mas ele era superior em relação aos escravos e aplicava neles castigos físicos, né? E entre os próprios escravos, se você tinha um escravo que trabalhava no corte da cana, que era o pior trabalho, né? E tinha os trabalhadores especializados, escravos que trabalhavam no engenho, além dos escravos domésticos. Então havia ali também uma diferença e uma hierarquização entre esses escravos. Mesmo dentro do trabalho no engenho, né, o trabalho da moenda era perigosíssimo, mas o trabalho das caldeiras era terrível, porque você tinha que estar ali cozinhando aquele melaço quente, né? E quem alimentava o fogo no interior das caldeiras, às vezes usando instrumentos de tortura, porque era uma medida disciplinar para aqueles indisciplinados ou que tentavam fugir, né, que passavam o dia presos em ferros e com a gargalheira, que era um colar de ferro pesado com uma ponta aqui atrás para prender em tudo quanto é lugar, para você não conseguir fugir e ser marcado como fujão e propriedade de alguém, né? Você às vezes tinha que trabalhar usando esses instrumentos de suplício, de tortura, em altíssimas temperaturas, alimentando o fogo, não deixando o fogo ficar alto demais, nem baixo demais para o cozimento do açúcar. Enfim, né, havia também uma diferenciação nesse universo do trabalho escravo. Enfim, né, como nós podemos ver então, né, pautado na escravidão, tanto da escravidão indígena nos primeiros tempos, que continuou existindo nesse período, tá? Mas não era mais a dominante, tá? Quanto do trabalho escravo dos negros, se construiu um modelo de sociedade baseado no poder dos senhores, de engenho, dos chamados homens bons, né? Que exerciam o seu poder sobre os demais colonos, no caso, os lavradores, que eram proprietários de terra e de escravos, mas que não possuíam engenhos, então esses aí já eram menos poderosos, ocupavam o lugar político nas câmaras municipais, controlavam as propriedades por meio dos feitores, né, que eram homens livres, mas que reproduziam essa lógica perversa da escravidão, governava a sua família como se fosse a sua própria propriedade, e apesar de não possuir muita riqueza, porque a riqueza estava mais na propriedade dos escravos e do engenho do que propriamente nos lucros, né, do açúcar, gozava de grande poder e status, né, o que acabava por reproduzir na colônia uma versão, digamos assim, um certo ideal de nobreza, embora não fosse a chamada nobreza da terra. Inevitavelmente, esse modelo ele acaba deixando marcas profundas, estruturais na sociedade, né? O patriarcalismo, o racismo, são, portanto, elementos, infelizmente, né, elementos estruturais da nossa sociedade até os dias de hoje.